Onde antes o vento e a poeira engoliam qualquer vestígio de vida, hoje a paisagem começa a respirar. No norte da China, estende-se um mar dourado de areia com mais de 337 mil quilômetros quadrados, o deserto de Taklamakan. Nesse cenário implacável, florestas verdes estão lentamente criando raízes, expandindo-se em direção ao horizonte. Terras que eram estéreis, onde tempestades de areia devastavam vilarejos inteiros, agora pulsam com um novo vigor. Esta missão monumental é conhecida como a Grande Muralha Verde, um projeto ecológico considerado quase impossível e um dos maiores esforços de restauração do planeta. Centenas de milhões de árvores foram plantadas e milhões de hectares de terra foram recuperados da desertificação. A partir daqui, o desafio se revela em sua real dimensão. Como a China conseguiu transformar areia sem vida em um solo fértil? E quais segredos se escondem por trás desse empreendimento bilionário? Por séculos, um inimigo invisível assombrou o norte da China. A cada sopro dos ventos de monção, vindos dos desertos de Gobi e Taklamakan, tempestades de poeira massivas cobriam os céus de Pequim, transformando o dia em noite. Na década de 1990, havia anos em que os moradores da capital precisavam usar máscaras por mais de 80 dias, apenas para evitar a inalação da fina poeira que soprava do deserto. A origem do deserto de Taklamakan remonta a 4 milhões de anos, quando as montanhas Tian Shan, ao norte, e as montanhas Kunlun, ao sul, bloquearam quase toda a umidade do Oceano Índico e da Sibéria. Essa barreira natural transformou a bacia entre elas em uma vasta e árida paisagem. A precipitação média na região não ultrapassa os 100 milímetros por ano, um volume quase 10 vezes menor que o da Califórnia, uma área já conhecida por seu clima seco. Em outra perspectiva, cada metro quadrado do solo de Taklamakan recebe apenas o equivalente a uma garrafa de 500 milímetros de água por semana, uma quantidade insuficiente para a sobrevivência de qualquer planta. No verão, as temperaturas podem superar os 40 graus Celsius. No inverno, despencam para menos de 20 graus Celsius e tempestades de areia podem surgir a qualquer momento, sem aviso e sem clemência. Esse clima extremo, combinado com desmatamento, pastoreio excessivo e extração desenfreada de águas subterrâneas, esgotou o solo e destruiu a vegetação, abrindo caminho para que a desertificação se espalhasse sem controle pelo norte da China. Um sussurro no vento, um grão de areia em movimento. É assim que um deserto avança, e foi com a mesma simplicidade que a China decidiu revidar. O programa bilionário não começou com o estrondo de máquinas, mas com o silêncio de um plano. Através do deserto de Taklamakan, engenheiros chineses estudaram o terreno, usando mapeamento por satélite e drones para analisar o movimento das dunas e a direção do vento. Com base nessas informações, eles conceberam um sistema de grades em escala monumental, tabuleiros de xadrez de palha, dispostos diagonalmente sobre a areia, cada quadrado medindo cerca de 20 por 20 pés. Sobre as dunas ardentes do oeste chinês, a palha se espalha em padrões geométricos impecáveis. Do alto, a paisagem se transforma em um gigantesco tabuleiro de quadrados dourados, estendendo-se até onde a vista alcança. Por trás dessa imagem simples, no entanto, esconde-se uma operação de engenharia colossal, complexa e cara, executada sob condições brutais. Milhões de quilos de palha são transportados por centenas de quilômetros até o coração do deserto, onde veículos frequentemente afundam na areia fofa e estradas pavimentadas simplesmente não existem. Uma vez no local, equipes de trabalhadores iniciam a tarefa cavando trincheiras rasas e posicionando feixes de palha em linhas de grade precisas. Sob o sol implacável, com temperaturas que ultrapassam os 49 graus Celsius e sem nenhuma sombra à vista, cada movimento se torna uma batalha contra o calor e a exaustão. Ainda assim, milhares de trabalhadores chineses persistem, pois cada grade de palha é mais do que uma barreira. É a fundação para o retorno da vida. Os padrões entrelaçados estabilizam as dunas movediças, desaceleram o vento e criam microzonas onde a umidade pode permanecer por tempo suficiente para o plantio.
Quando a grade está pronta, perfuradores mecânicos e máquinas de plantio entram em cena. Esses equipamentos abrem pequenos buracos no centro de cada quadrado, preparando o solo para espécies resistentes à seca, como a saxaú, o chopo do deserto e o salgueiro vermelho. As mudas, cuidadosamente cultivadas em viveiros antes de serem levadas ao deserto, são então transplantadas em cada buraco no centro da grade de palha. Cada planta jovem é posicionada com precisão para que suas raízes frágeis se assentem logo abaixo da superfície, onde a camada de palha as protege do sol escaldante e da areia movediça. Em seguida, os trabalhadores adicionam uma quantidade medida de água e compactam o solo ao redor da base, garantindo que as raízes façam contato total com a camada úmida logo abaixo. Com o passar das semanas, a grade protetora continua a cumprir seu propósito. A palha mantém a superfície mais fria, reduz a evaporação e impede que a areia fina seja erodida ao redor das mudas. Com o tempo, a palha se decompõe gradualmente pela ação do vento, do orvalho e de micro-organismos, transformando-se em uma manta orgânica rica em nutrientes. Este fertilizante natural alimenta os sistemas radiculares em desenvolvimento, ajudando-os a se estender mais profundamente nas camadas de solo estáveis. O que começou como algumas mudas frágeis evolui lentamente para uma rede viva de vegetação. Uma estrutura verde que ancora as dunas e inicia o longo processo de reconquistar o deserto. A mesma força que incinera a areia agora a faz florescer. Além do plantio direto, uma segunda estratégia transforma o deserto: a instalação de painéis solares. No coração de Taklamakan, onde a luz do sol castiga a paisagem dia e noite, a China encontrou uma forma de colher essa energia para alimentar toda a região, adotando uma solução ousada: deixar que o próprio sol cultivasse a floresta. Esta área recebe mais de 2.700 horas de luz solar por ano, posicionando-se entre as de maior radiação solar do planeta. Em vez de permitir que o calor abrasador apenas queimasse a Terra, os engenheiros o converteram em uma imensa fonte de energia renovável. Ao longo da rodovia do deserto de Tarim, que se estende por mais de 436 quilômetros, foram instaladas 86 estações de bombeamento, movidas a energia solar. Cada estação abriga centenas de painéis fotovoltaicos que geram eletricidade para extrair água subterrânea de profundidades que ultrapassam os 100 metros. Essa água percorre uma rede de dutos subterrâneos e é distribuída por irrigação por gotejamento, garantindo a sobrevivência de mais de 200.000 árvores em uma área com chuvas praticamente inexistentes. Como resultado, a rodovia de Tarim se tornou a primeira via expressa de deserto do mundo livre de carbono. É um lugar onde a luz do sol gera eletricidade. A eletricidade produz água e a água sustenta a vida. Para otimizar o espaço, os campos solares são elevados a cerca de 2 metros do solo, permitindo que o ar circule livremente e que a vegetação cresça por baixo. O solo sombreado retém mais umidade e permanece mais fresco, favorecendo espécies como alcaçuz, salgueiro vermelho e espinheiro, que formam zonas verdes naturais sob uma fonte artificial de luz e energia. Aqui, a energia solar faz mais do que iluminar postes ou alimentar bombas. Ela ilumina a esperança de uma renovação ambiental. O que antes era conhecido como o Mar da Morte está se tornando um dos maiores laboratórios ecológicos do mundo, onde a luz solar, a tecnologia e a perseverança humana convergem. A partir do que era visto como uma força hostil, a humanidade aprendeu a transformar a luz do sol em água e a areia em floresta. E nesta terra, o próprio sol se tornou a fonte da vida. Um exército de vidro e aço se move em silêncio, seguindo um astro a milhões de quilômetros de distância. Ao lado dos painéis solares, milhares de espelhos heliostáticos se organizam em amplos arcos. Cada um deles gira sobre 2 eixos, acompanhando a trajetória do Sol pelo céu. A luz refletida por todos eles é concentrada no topo de uma torre central, onde sal derretido é aquecido a mais de 540 graus Celsius. Esse calor intenso é então empregado para gerar vapor em alta pressão.
O vapor, por sua vez, aciona turbinas e geradores que produzem eletricidade. O calor excedente fica armazenado em tanques de sal fundido, o que permite que a usina continue gerando energia de forma constante durante a noite ou em dias nublados. Estima-se que a construção e operação desta torre de energia solar de 50 megawatts no deserto de Taklamakan custe cerca de 130 milhões de dólares. Mas além de planejar, estabilizar a areia e aproveitar a energia solar, a China também voltou sua atenção para um novo desafio. Onde a areia encontra a ambição, uma nova paisagem começa a surgir. A China está reimaginando as bordas de seus desertos, transformando-as em destinos de ecoturismo. Nas fronteiras dos desertos de Taklamakan e Gobi, florestas artificiais, fazendas solares e reservatórios de água foram integrados em parques que combinam ciência e turismo. Em algumas regiões, o turismo de base comunitária ganha força, mesclando hospedagem ecológica com as tradições culturais uigures e mongóis. Os viajantes também podem participar de passeios de camelo pelo deserto, com duração que varia de 2 a 5 horas, dependendo do trajeto. Cruzando dunas imponentes e pontos de descanso montados no meio da vastidão, cada viagem custa entre 40 e 120 dólares americanos. Ao unir conservação, educação e experiência prática, Taklamakan se firma não apenas como um símbolo da tecnologia de restauração ecológica, mas como uma prova de que os seres humanos podem viver em harmonia com a natureza. Um rasgo de asfalto em um mar de areia dourada. Uma prova de que a engenhosidade humana pode, por vezes, coexistir com a natureza mais implacável. Para viabilizar o acesso a esta região, a China empreendeu um dos mais audaciosos projetos de infraestrutura do seu lado ocidental, a Rodovia do Deserto de Tarim. Construída para ligar as cidades-oásis de Luntai e Minfeng, a estrada corta o coração do deserto por mais de 300 quilômetros. A construção teve início em 1993 e a rodovia foi oficialmente inaugurada em 4 de outubro de 1995. Foram pouco mais de 2 anos de trabalho sob condições extremas, enfrentando dunas móveis, tempestades de areia e temperaturas que ultrapassavam os 50 graus Celsius. O custo do projeto alcançou cerca de 1,75 bilhão de dólares, ou aproximadamente 260 milhões de dólares americanos. Sob o asfalto repousa uma complexa fundação de cascalho, esteiras de palha e geotêxteis, projetada para impedir que a areia engula na estrada. Hoje, esta rodovia do deserto não apenas conecta remotas fazendas solares e estações de pesquisa, mas também serve como um portal para o ecoturismo. Ela guia viajantes através de uma das paisagens que, até pouco tempo, era uma das mais inacessíveis do planeta. Onde antes reinava o silêncio da areia, hoje se ouve o sussurro das folhas. Esta era uma das paisagens mais inacessíveis do planeta, mas após décadas de um esforço incansável, os resultados superaram todas as expectativas. Imensos cinturões verdes agora cercam quase a totalidade do deserto de Taklamakan. Segundo dados oficiais, a China conseguiu reflorestar mais de 30 milhões de hectares de terras áridas. Esse trabalho monumental elevou a cobertura florestal nacional de 10% em 1949 para mais de 25% nos dias atuais. Regiões como Aksu e Kakaa, que antes não passavam de dunas intermináveis, hoje exibem vastas florestas de choupos, espinheiros, amendoeiras e nogueiras que se perdem no horizonte. A partir daqui, os cientistas estimam que a frequência das tempestades de areia diminuiu em 82% em comparação com a década de 1980. O número de dias de poeira em Kakaa, por exemplo, caiu de cerca de 100 para apenas 30 por ano. As terras antes consideradas mortas agora absorvem mais de 20 mil toneladas de CO2 anualmente, formando o que muitos chamam de pulmões verdes do deserto. O lugar que já foi conhecido como o Mar da Morte finalmente aprendeu a respirar. Uma tela de vida se ergue, mas suas raízes ainda não pertencem ao solo que a sustenta. A jornada completa se revela, mostrando como a China está transformando seus desertos em oásis verdes. Dunas antes estéreis agora pulsam como paisagens vivas, alimentadas pela luz do sol e pela ciência.
Essa transformação levanta uma questão fundamental. Seria um milagre da natureza, guiado pela mão humana, ou o triunfo definitivo da engenharia sobre um ambiente hostil? A resposta talvez resida na própria paisagem, um testemunho silencioso da inovação e da descoberta.